Você sabe identificar uma relação abusiva? Olá, amigos. Eu sou Ana Paula Ribeiro, educadora, psicanalista e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com seu filho. Algumas relações nós não percebemos que no ambiente familiar elas estão sendo abusivas, estão acontecendo de uma forma não natural, mas de forma a subjugar um ou outro membro da sua família. É importante que mesmo diante da correria do dia a dia, do cotidiano, você pare um pouco para perceber, para observar como estão acontecendo as relações dentro do seu ambiente familiar. Uma relação abusiva, ela é muito mais percebida quando, ou tem muito mais evidência, quando ela se trata de uma relação de abuso sexual ou abuso físico. Nós temos conhecimento de inúmeros relacionamentos abusivos, de feminicídios e abusos sexuais também em relação a crianças, que são a parte mais afetada e mais vulnerável dessas relações. Mas é importante nós determos nosso olhar nesse momento aquelas relações que não são abusivas de forma física ou sexual, mas psicológica. A relação abusiva emocional, ela passa quase que despercebida, porque ela acontece de uma forma muito sutil. São palavras ditas diariamente, são adjetivos pejorativos, uma forma de subjugar, de dominar o outro através do emocional, através de ameaças que muitas vezes não são percebidas, porque elas só acontecem quando as duas partes envolvidas estão mais reservadas. Essas relações, elas podem acontecer de várias maneiras ou entre vários membros da família. Ocorre com muita frequência entre companheiro e companheira, não é? Esposa e marido. Ocorre de filho para pai, de pai para filho, ocorre entre irmãos. E eu já tive contato com uma família que participou, que vivenciou uma relação abusiva da secretária do lar para o filho daquele casal. Então, é muito importante que mesmo você confiando nesses membros que estão ali no seu convívio, nas pessoas que estão convivendo diariamente com você, é importante que você comece a ter um olhar diferente para a forma como cada um está se relacionando entre si. Se o membro da família principal que quer manter o equilíbrio, a harmonia e conduzir de forma saudável a família é você, então que essa ação parta de você para que todos os outros possam entender que estão sendo observados, que estão sendo avaliados, mas de forma saudável, aberta. Porque também você não pode chegar e ameaçar todo mundo na sua família, dizendo que está observando todos para que esse tipo de relação não aconteça. Mas um diálogo franco, sincero, fará com que vocês possam procurar viver de uma forma muito mais leve, muito mais natural, sem que um queira se sobrepor ao outro e subjugar aquele que emocionalmente é mais fragilizado. Então, quando as relações acontecem de filho para pai, tem algumas características que você vai poder identificar com muito mais facilidade. Alguns pais, eles desde o início da relação com o filho, desde a primeira infância, eles se entregam por completo a esse filho, modificam sua vida. E isto é natural nos primeiros dias, nos primeiros meses ou no primeiro ano. Mas quando isso dura muito tempo, o filho começa a perceber que o pai está ali para atender todas as suas vontades, todos os seus desejos. E se isso dura por alguns anos, chega um momento em que esse filho domina por completo a relação dele com esse responsável, seja pai, mãe, um avô, aquele que se
preocupa em dar a educação e levar o conhecimento para esse filho, para esse menor. Então, quando o menor percebe que sempre que ele chora, que sempre que ele se isola, que ele demonstra um biquinho, o pai ou a mãe passa a atender a todos os seus desejos, a todas as suas vontades, ele começa a entender que, diante daquele drama, daquele momento que ele pode se comportar daquela forma, ele vai conseguir obter a realização, né, de todos os seus desejos. E alguns desses desejos, eles são abusivos, são absurdos. Mesmo assim, para não desagradar, para não frustrar o filho, o pai e a mãe passam a agir dessa forma, fazendo com que esse filho cresça entendendo que tem total domínio sobre ele. E não raro nós percebemos e atendemos famílias que estão completamente desestruturadas porque o filho virou um verdadeiro tirano dentro do lar e ele subjuga os adultos, os responsáveis por ele, criando cenas desagradáveis tanto no ambiente familiar quanto fora dele. Essas crianças, elas passam a ter até um comportamento mais agressivo quando não são atendidas dentro daquilo que elas acreditam que merecem e devem receber. Então, pai e mãe, pare e observe se não está acontecendo algo em relação a isso, para que você possa mudar o seu comportamento em relação ao seu filho, fazendo com que ele entenda que existem regras a serem cumpridas por ele também e alguns comportamentos que ele está tendo que não cabem mais dentro da relação. É preciso que ele perceba isso para que depois ele não chegue na fase da adolescência, na fase adulta, fazendo com que você seja um total refém dele, das ações dele. E isso também vai fazer com que ele não consiga lidar de forma saudável no ambiente de trabalho, no ambiente social. Porque ele vai entender que, como vocês, as pessoas também têm a obrigação de atendê-los. Então, vai ocorrer um processo de impermanência no convívio diário dele, onde ele vai estar sendo subjugado também ao que o outro leva de demanda para ele e ele não vai estar sabendo lidar com essa demanda. Quando essa demanda atender às vontades dele, o que ele acredita ser certo ou errado, ele vai estar bem. Mas quando isso não acontecer, ele vai assumir posturas muitas vezes até agressivas e vai demonstrar uma insatisfação constante. É importante também você perceber se essa relação abusiva está acontecendo de você ou através de você para seu filho ou através do seu companheiro, seja o pai dele ou não, para ele. Se seu filho apresenta um isolamento, uma irritação que antes ele não tinha, se seu filho começa a perder o rendimento escolar, é muito importante que você comece a observar o que está acontecendo. Você tem que chegar para ele, conversar e mostrar a ele que, independente do que esteja acontecendo, ele precisa se sentir à vontade e seguro para ir até você e relatar isso. Às vezes o seu filho está sendo ameaçado e ele, por conta dessa ameaça e de não saber lidar com ela, não ter maturidade suficiente para isso, ele atende a essa ameaça e veja como isso é perigoso. Essa relação abusiva em relação ao seu filho pode começar apenas na questão emocional, mas ela pode progredir para outro tipo de relação abusiva, que seja a sexual ou a física. Então veja como é grave esse momento e é necessário que você amplie o seu olhar para ir ao encontro do seu filho e deixá-lo confortável para, mesmo sob ameaça, ele tenha a condição de se mostrar, de falar a você o que está vivendo e que certamente não é algo agradável. Então, a relação também pode acontecer
de irmão para irmão. E na maioria das vezes acontece de um irmão mais velho para um irmão mais novo. O irmão mais velho, ele passa a observar as ações do irmão mais novo e ele se pega em algumas delas, das quais ele sabe que o irmão mais novo tem medo que os pais tomem conhecimento, seja de alguma atitude que ele tomou, de algo que ele fez que ele não quer que os pais saibam. E esse irmão mais velho começa a ameaçar o mais novo e pedir, digamos, cada um tem sua tarefa em casa. E o mais velho vai dizer, se você não fizer a minha tarefa por mim, o que seja, colocar o lixo para fora, colocar a roupa na máquina, tarefas simples do dia a dia. E ele vai dizer, se você não fizer isso por mim, eu vou revelar, vou contar que você fez isso, isso e aquilo. Ou então eu vou bater em você. Então, e se você contar aos nossos pais, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Então, existe sempre um momento em que ele vai tentar subjugar o irmão mais novo para que o irmão mais novo atenda às suas necessidades ou faça algo por ele. Vá pegar água para mim, pegue meu lanche e por aí vai. Veja que, sem que você perceba, é possível sim que seu filho esteja vivenciando situações desse tipo. Não permita que, com frequência, não falo de forma esporádica, quero deixar isso bem claro, com frequência aconteçam acusações a ele, que ele escute adjetivos pejorativos em relação a ele, que falas que diminuem a capacidade dele de fazer uma coisa ou outra, falas que possam fazer com que ele se sinta feio, gordo, alto, baixo. Qualquer uma dessas relações podem fazer com que o emocional do seu filho seja afetado e ele passe a se sentir cada dia menor. Então ele vai se isolar, ele vai buscar rotas de fugas. E algumas vezes essas rotas de fugas podem ser uso de drogas, podem ser as redes sociais. Ele pode passar a viver na rede social ou através de um jogo, de um avatar, de um perfil que ele vai criar, que seria aquele perfil que ele considera ideal. Só que ele não vive, aquilo não é uma realidade. Então, como não é uma realidade, torna-se uma rota de fuga e ali ele vai se sentir à vontade para se expressar como quiser, para dizer as coisas que normalmente no dia a dia ele acha que não deve dizer. Falas que não são normais dele, que você não percebe que ele se expressa assim em casa e no convívio familiar, mas que naquele ambiente virtual ele passa a agir dessa forma porque isso vai dar prazer a ele. Quem não quer ter a liberdade de se expressar, de ser como é, de pôr para fora, não é? Às vezes aqueles monstros, muitas vezes são anjinhos, mas todos nós temos aqueles monstros que nós queremos muitas vezes esconder no convívio real, mas que no convívio virtual a gente se expressa. Não raro são as pessoas que criam perfis falsos em algumas redes para terem a capacidade de se expressarem como eles querem, sem que os outros percebam de quem se trata. Então, o seu filho pode estar vivendo essas rotas de fuga e elas não são saudáveis nem para o ambiente familiar, para o convívio em relação a você, nem para ele próprio, na forma que ele está tendo de desenvolver a sua personalidade, o seu caráter e atuar socialmente diante da vida, diante do outro. Então, pai e mãe, as relações abusivas psicológicas, elas geram verdadeiros traumas. E muitas vezes, quando os pais percebem que os filhos estão passando por uma situação assim, isso já acontece há muito tempo e eles já vão precisar de uma terapia, de uma ajuda profissional mais séria, de forma muito mais efetiva,
para que possam se libertar dessa situação de medo, de subjugação que eles já vivenciam há algum tempo. Eu lembro que alguns anos atrás eu tive contato numa escola onde eu estava atuando profissionalmente com uma família, inclusive essas pessoas até passaram por momentos muito mais sérios do que os que eu vou relatar aqui agora. Eu só vou passar uma parte da situação. Então, pai e mãe trabalhando fora, tinham 2 filhos homens, com a diferença de 4 anos, mais ou menos de um para o outro. Um na faixa dos 12 anos, o outro na faixa dos 8 anos, por aí. Então, existia uma funcionária em casa, uma secretária, que já era considerada de confiança, porque ela tinha sido babá de um dos filhos do casal, do filho mais novo. Então, ela já estava no convívio da família há alguns anos. E a mãe começou a receber da escola alguns relatos sobre o rendimento escolar daquele filho mais velho, que estava muito diferente do que ele apresentava no ano anterior. Então essa mãe foi à escola, falou com a psicopedagoga e ela disse que não tinha percebido no ambiente familiar que o filho estava diferente. Então ele, diante dos pais, continuava agindo de forma natural ou procurando agir de forma natural. Mas na escola ele estava mais agressivo e ele não conseguia atender mais as demandas, as solicitações dos professores. E o comportamento dele estava totalmente diferente. Então, diante desse caso, a família foi chamada à escola e essa mãe foi aconselhada a voltar para casa e observar mais. Inclusive observar essa secretária, porque foi perguntado a ela se além do marido e do irmão mais novo, se tinha uma outra pessoa que atuava, que tinha acesso ao filho dela em momentos em que eles não estavam presentes. E aí ela relatou que apenas aquela secretária. Então, o que ela fez? Ela disse que sairia de casa para trabalhar, simulou essa saída, como ela sempre fazia todos os dias, e ela passou, esperou um tempinho e voltou inesperadamente, 1 hora depois mais ou menos, para perceber, tentar entender ou tentar pegar uma situação de subjugação dessa funcionária em relação ao seu filho. E, infelizmente, realmente estava havendo um certo domínio da empregada, ameaças em relação a essa criança, e ela, infelizmente, percebeu que não era só em relação ao filho mais velho, porque o filho mais novo era obrigado a presenciar todas as situações de subjugação que essa funcionária estava fazendo em relação ao filho. Vejam, às vezes a gente precisa confiar, mas não deixar de observar. É importante que o nosso olhar esteja sempre atento, porque os nossos filhos, eles não têm ainda uma estrutura ou uma condição de se defender de algumas ameaças que eles recebem, e para não levar para os pais um sofrimento, uma decepção, porque eles acham que vão decepcionar os pais e eles não se sentem bem com isso, então eles passam a atender às demandas, às obrigações que esse subjugador faz em relação a eles. Relações abusivas psicológicas, elas causam um trauma que muitas vezes ele perdura de uma forma que leva até uma depressão, que leva a transtornos psicológicos, que desenvolvem uma ansiedade, fobias, síndrome do pânico. E quando chega nesse nível, é porque o subjugado já vivenciou inúmeros momentos difíceis
e durante muito tempo. Então, pai, mãe, tenha um olhar diferente para seu filho e não permita que ele se sinta isolado, desagregado do convívio familiar ao ponto de se subjugar a uma situação como essa. Orientar, dialogar, mostrar as possibilidades caso eles tenham vivenciado ou caso eles tenham contato com algo assim, é o mais indicado. Porque quando você orienta, você está prevenindo uma situação e ele vai saber se sair de um conflito, de um momento mais difícil no qual possa estar vivendo. Quando isso acontecer de irmão para irmão e você perceber, é importante fazer uma terapia familiar para que esse irmão mais velho também não se sinta tão mal, porque às vezes ele está sendo um verdadeiro tirano em relação ao outro irmão, mas muitas vezes ele nem percebe que isso está acontecendo. Então, para que ele também tenha uma estrutura de continuar a viver sem se culpar tanto pelos traumas que causou ao outro, ele também tem que passar por essa conversa e essa terapia. Então, que todos entrem no processo de reavaliação dessa convivência, desse momento em família, para que nenhum sofra e não chegue ao ponto de adoecer. Se o seu filho transmite para você essa situação de conflito, ou se seu filho passa para você uma ideia, um sentimento de que quer fazer esse domínio em relação a você, é importante que essa situação seja cortada logo no início. Que você faça a poda das más inclinações dele antes mesmo que esse galinho ele comece a ganhar força e ele crie outros ramos. Porque se o seu filho se sente confortável em subjugar você a sentimentos, a momentos emocionais da parte dele, criando essa barganha psicológica, emocional, ele pode passar a desenvolver isso em relação a outras pessoas também. E se ele cresce dessa forma, como você imagina que vai ser o relacionamento dele com a outra pessoa? Como ele vai ter estrutura psicológica para casar, para conviver no dia a dia com o outro? Ele pode levar isso até a fase adulta e o relacionamento dele, o casamento, uma convivência vai ser muito conflituosa, porque ele vai tentar transferir a forma como agia com você para aquela outra companheira ou para o companheiro que ele escolher viver. Isso pode também afetar as relações dele no ambiente de trabalho. Talvez ele não consiga lidar com o chefe, com as ordens, talvez ele não consiga ser subordinado. E aí ele vai ficar frequentando, saindo e entrando desse ou daquele emprego, porque ele não vai ter uma estrutura psicológica equilibrada para se sentir menor na hierarquia do ambiente de trabalho, que é muito natural, do que o outro. Não é menor como pessoa. Porque na relação de trabalho, nós somos obrigados a obedecer uma hierarquia, mas é uma hierarquia profissional, de obrigações e deveres. E não uma hierarquia pessoal, porque ninguém é melhor do que o outro. E quando a família inteira entende dessa forma, todos passam a ser beneficiados. Então, tire um momento na família, um momento por semana que seja, que talvez isso não possa ser diário, mas um momento por semana em que vocês possam fazer uma catarse, em que todos possam se sentir à vontade para se expressar, para externar e dizer o que não está bom, o que está bom também, porque receber elogios é muito válido, e cada um dos membros tenha a condição de se expressar, sem medo de ser julgado e sem medo de uma
rebordosa, assim, sem medo de ser agredido, sem medo de ser acusado de algo, simplesmente por estar revelando um desconforto emocional em relação a um outro membro da família. Não pode existir nesse momento a autoridade de pai e mãe. Nesse momento tem que ser todos ali no mesmo nível, expressando suas emoções, para que seja acolhido, para que se sinta amado. Além de desenvolver também o comprometimento de todos os membros para que a família cresça e possa adquirir uma harmonia, um equilíbrio que atenda às necessidades de todos. Ninguém pode ser feliz se um outro que ama, que gosta e quer bem não está feliz. Não existe essa plenitude. A gente precisa aprender a sair de nós mesmos e irmos ao encontro do outro. E os nossos filhos precisam aprender a fazer esse movimento também. A entender que muitas vezes na vida nós precisamos nos calar, silenciar em nome da paz. Só que a gente calar por estar sendo subjugado não é válido. A gente precisa calar porque nem sempre ter razão é o melhor a se fazer. Às vezes as birras, as situações de conflito são por coisas banais. Elas não precisam acontecer. Então, lute por isso. Lute por um ambiente familiar confortável, equilibrado, que possa levar para o seu filho, para você, para o seu companheiro, para a secretária, ou seja, para cada pessoa que interage no seu lar, um conforto emocional e verdades. Mesmo que uma briguinha ou outra aconteça, um desentendimento ou outro aconteça, ele não pode ser constante. Quando isso se torna constante, a família inteira adoece, começando por um membro, o mais frágil, e depois passando isso para todos. E aí chega um momento que ninguém vai estar feliz e rupturas vão acontecer. E rupturas, quando acontecem, elas geram muita dor e muito sofrimento. Então hoje nós pedimos a você para desenvolver um olhar mais sensível, para apurar o seu olhar em relação a todos aqueles que convivem com você, em nome de um equilíbrio, de uma convivência madura, de uma convivência salutar em família. Se você gostou do que aqui nós conversamos e acredita que algum amigo possa vir a se beneficiar com o que trouxemos aqui, então compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, nos dê sugestões de temas futuros para que nós possamos trazer aqui e conversar com você, e busque sempre esse olhar diferente em relação àqueles que convivem com você. É possível sim. Vamos juntos?